Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aí com essa mesa privilegiada de encerramento do Congresso, do segundo Congresso Catarinense de Assistentes Sociais. E é com muito prazer, muita alegria que nós estamos com a presença da professora Yolanda Guerra, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai abrilhantar aí o nosso encerramento do Congresso com um tema que é muito instigante para todos nós, assistentes sociais. Ela vai tecer considerações sobre as competências e atribuições dos assistentes sociais e a defesa dos direitos humanos e sociais. Boa tarde. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar os organizadores, na pessoa da conselheira presidente do CRES, Santa Catarina, a assistente social Rosana. Em nome disso, eu cumprimento todos os companheiros assistentes sociais que, com muito esforço, estão aqui. Eu sei que tem pessoas de vários lugares do Brasil, não é? Pessoas, inclusive, que estão há 3 dias fora de casa, praticamente. Algumas que tiveram que voltar, lamentavelmente, antes do encerramento. E eu quero dizer que esse não é o encerramento. Eu espero que é o começo de um processo, né, que a gente vai levar, que tem um amadurecimento, né, começou aqui, mas que ele vai permitir um amadurecimento das nossas lutas e das nossas conquistas. Então, eu quero agradecer, Rosana, muito essa oportunidade. É um evento significativo e todos os momentos que a gente pode se reunir são momentos importantes, sobretudo para uma profissão que faz 80 anos. Qual é o significado desses 80 anos? Eu tenho certeza que vocês já discutiram com a nossa querida professora Maria Lúcia Martinelli, que, por sinal, foi minha orientadora, e tenho certeza que ela conseguiu contemplar realmente tudo aquilo que nós, assistentes sociais, gostaríamos de escutar, né, numa mesa que comemora 80 anos da profissão. Deve ter sido uma fala muito boa, de muita energia, né, e que nos coloca cada vez mais responsabilidades. Eu espero também trazer algumas contribuições na reflexão que a gente possa fazer sobre este tema. E para discutir o tema, então, né, eu quero iniciar essa problematização, pensar o que são atribuições, o que são competências. Não dá para fazê-lo sem que a gente pense no mercado de trabalho, nas condições hoje de trabalho dos assistentes sociais. Não dá para fazê-lo, né, para pensar atribuições, competências e, mais do que isso, respostas profissionais, se não pensar a partir de um contexto. Então, o meu caminho vai ser exatamente esse. Tá? Vou falar rapidamente de um contexto determinado, que vocês não apenas já ouviram falar sobre ele, mas nós vivenciamos no nosso dia a dia. Que contexto é esse? O que ele põe como desafios para nós e como desafios e demandas para a nossa profissão. Como esse contexto altera as demandas e leva a uma alteração das respostas. Não é isso? Quer dizer, por que a gente está preocupado com demanda? Porque nós estamos preocupados com as respostas que nós daremos ou já estamos dando. Não necessariamente com toda a nossa convicção. A gente não tem o domínio total das respostas que nós damos. A gente tem um domínio parcial. Essa é uma premissa que eu vou, da qual eu estou partindo, para que a gente possa problematizar atribuições, competências e respostas profissionais. Tudo bem? Pode ser por aí? Então, vocês já ouviram isso nos dias anteriores, nas mesas anteriores, mas eu preciso repetir. Nós vivemos uma crise inédita. É uma crise global, é uma crise estrutural, é uma crise de implementação econômico-financeira, ou seja, é uma crise de valorização do valor, que para o capitalismo é seríssima, uma crise desse tipo, mas não só. É também uma crise de valores. Aquilo que um historiador marxista, falecido recentemente, lamentavelmente, que é o Hobsbawm, ele chamava de crise de mapa social, ou seja, uma crise de valores, uma crise de projetos, uma crise de projetos de sociedade e, sobretudo, de projetos que sejam alternativos ao capital.
A gente vive como o capitalismo fosse o último e único modo de produção, sistema de vida, sistema de relações sociais. E não é. Mas, aparentemente, e no dia a dia, e no cotidiano, né, nessa dinâmica do cotidiano, a gente perde de vista que existem valores que se contrapõem aos valores capitalistas. Mas, nesse momento histórico, a gente não consegue perceber que há uma crise de projetos de sociedade, porque significa que existem alternativas ao capitalismo. Pois bem, essa crise começa a se aprofundar nos anos 80 do século passado, mas o detonador e o aprofundamento dessa crise se dá entre os anos de 2007 e 2008. Isso muda, faz uma virada no capitalismo, com uma série de alterações, e essas alterações impactam a nossa vida diária, e impactam o nosso mercado de trabalho, impactam o nosso trabalho. Eu vou comentar isso muito rapidamente, porque eu não posso perder muito tempo desse pequeno que tenho aqui para trabalhar. Mas eu queria discutir o seguinte, que, a partir desse momento, ou a partir da sua crise, o capital precisa se reestruturar. E ele vai se reestruturando o tempo todo. Todas as mudanças que a gente vê, algumas que a gente considera muito importantes e outras que a gente faz a crítica, elas vêm na direção de buscar o quê? Fazer com que o capital possa manter, né, o seu processo de produção e reprodução. Então, tudo que se tem como transformação vem nessa direção. E o capital passa a necessitar de amplos e extensos processos de restauração. Nesse sentido, então, a gente começa a ver uma alteração muito grande das formas de enfrentamento da crise, por exemplo, da década de 70. Porque crise para o capitalismo não é uma coisa nova. O que é diferente é a profundidade da crise, é a complexidade da crise. E essa é uma crise extremamente complexa e profunda. Então, as respostas dadas na crise de 70... Lembram que a gente falava na reestruturação produtiva, que a gente falava na contra-reforma do Estado, que veio nessa direção? 2008, outras coisas se impõem, além de tudo isso, além de uma complexificação de tudo isso. Então, eu vou fazer uma remissão muito rápida, né, ao que ocorre nos anos 70 do século passado e aquilo que hoje está posto, né? Vejam, quando a gente analisa a conjuntura que vai comparar hoje com a década de 70, a primeira coisa que a gente percebe é que há uma mudança nas condições e relações de vida e de trabalho da classe trabalhadora, tanto a ocupada quanto a excedente. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque hoje a condição de excedente não é pontual, né? A classe trabalhadora excedente é o grande exército que está aí, que não é mais nem a reserva do capitalismo. É um exército de pessoas que alguns autores chamaram de inúteis para o capital. Essas pessoas e essa massa de trabalho não volta mais para o mercado de trabalho. E isso é uma questão central para a gente entender o momento atual. Para a gente entender, inclusive, as nossas demandas e as nossas competências. Porque isso chega para o serviço social. Não apenas o desemprego nos atinge, como também isso atinge a massa de trabalhadores para a qual nós executamos os serviços, os programas sociais e etc. Então, isso é uma questão importante. Há uma alteração, né, na condição e nas relações de vida e de trabalho da classe trabalhadora, que foram se deteriorando cada vez mais, apesar do pacto fordista keynesiano que foi feito lá em 70. Lembram disso? Qual foi a saída daquela crise? A saída daquela crise de 45 foi estabelecer um pacto entre capital e trabalho. Mas hoje o pacto fordista keynesiano não funciona mais. E isso nos coloca um problema para a classe trabalhadora. Qual é a maior manifestação dessa crise? É o desemprego. Ou seja, o desemprego é hoje o fantasma que está nos assombrando
nos assombra a todos, mesmo aqueles que ainda não estejam desempregados, e mesmo aqueles que jamais ficarão, em função de já estar para se aposentar, em função de já ter um emprego minimamente estável. Assombra, porque uma sociedade desempregada é uma sociedade que tem um conjunto de necessidades sociais a serem atendidas. Isso chega para nós, assistentes sociais. Então, com o desemprego, se amplia a precarização. Olha que coisa. E a gente começa a aceitar diferente a precarização. Ruim com esse emprego, pior sem ele. Não é assim que a gente vive esse dia a dia? A precarização, portanto, é assegurada pelos altos índices de desemprego. Mas há um outro elemento que vai dizer o seguinte, que a ausência de uma contraposição ao capitalismo mostra para a gente que aquele pacto que foi feito em 70 não será mais feito. O capital não está muito preocupado com o trabalho. Por quê? Porque ele o substitui. Ele substitui pelo quê? Pelas tecnologias poupadoras de mão de obra. Pela máquina, que é o quê? É trabalho morto. Mas ele não pode substituir 100% do trabalhador. Então, essa é a contradição do capitalismo. Isso que nos dá e nos garante a necessidade de enfrentar esse estado de coisas. Porque o trabalhador não é algo que possa ser desprezado, ignorado pelo capital. Então, isso coloca para a gente a própria contradição. E isso vai permitir, então, que a gente possa pensar qual é o estado da luta de classes hoje. Como é que nós estamos conseguindo enfrentar o avanço do capital na direção de se manter e de se reproduzir dentro de um processo de crise profunda. Então, as duas questões que eu coloquei, o desemprego, mas, ao mesmo tempo, também a falta de um projeto alternativo, mas a impossibilidade de acabar com o trabalho, tudo isso leva à questão da luta de classes. Elas estão relacionadas com a luta de classe. Ou seja, esse pacto que permitiu que, de fato, os trabalhadores pudessem ter algum tipo de redistribuição da riqueza social. Por onde vem essa redistribuição? Pelos programas sociais, pelas políticas sociais, pelos direitos. Os chamados direitos sociais é uma forma de redistribuição do quê? Da riqueza que nós, trabalhadores, produzimos. É uma forma de diminuição da desigualdade. Só que esta forma de diminuição da desigualdade não funciona mais nesse sistema, nesse momento. Não é à toa que a chamada desse evento acerta quando ela coloca o seguinte: as demandas em tempos de crise e de tempos de barbárie do capital. É essa a condição de barbárie do capital. Então, motivada por essa chamada, que eu preparei essa fala para a gente tentar entender de que barbárie se trata. Que crise é essa? Não é uma crise como as demais. É uma crise diferente. No que ela se diferencia? Ela se diferencia pela condição da classe trabalhadora no contexto da produção e reprodução do capital. Pois bem, as estratégias redistributivas se esgotaram junto com aquele pacto fordista keynesiano. Há que se encontrar outras estratégias, não aquelas. Ora, mas com isso não quer dizer que a correlação de forças, que sempre tende para o lado do capital, também não possa ser alterada pela luta dos trabalhadores. Não estou dizendo nada disso, ao contrário. Estou dizendo que existem forças opostas, forças negativas, forças que vão se enfrentar às forças do capital, que vão resistir. Elas não desapareceram, ao contrário, elas estão aí o tempo todo, mostrando para a gente a contradição capital-trabalho. E nós, trabalhadores, sabemos disso. Às vezes, nós temos um certo esquecimento. Por quê? Porque nós vivemos a impressão de que desapareceram as classes, de que o trabalho não é mais central, não é mais uma categoria central para essa sociedade. A gente vivenciou, muitos de nós, a queda do Muro de Berlim, que aparentemente com esta queda desapareceu qualquer tipo de projeto que se contrapunha ao capitalismo.
Aparentemente, o socialismo é inviável, é uma utopia, é inacessível. Aparentemente, os valores do comunismo não existem mais, eles já se tornaram inviáveis. Mas isso é no nível da aparência, no nível da superficialidade. Na realidade, os projetos continuam se confrontando. O projeto capitalista se confronta com o projeto que é alternativo a ele, que pode ser ou não o projeto socialista, mas certamente é um projeto que enfrenta o capitalismo. Essa crise, na sua aparência fenomênica, ela leva o quê? A uma mudança significativa de valores, porque a gente passa a não confiar mais numa outra sociedade, na possibilidade de uma outra sociedade. Aparentemente, a gente só vive, tudo que nós vivemos é fluido, né? É rápido, é passageiro. A gente tem muita dificuldade de pensar no futuro. Qual o futuro? Se a gente não consegue vislumbrar algo mais firme, algo mais consistente, a gente começa a duvidar. Qual vai ser o nosso futuro? É melhor nem pensar. Vamos viver o hoje, vamos viver o aqui e agora. Essa é a chamada daquilo que foi colocado, concebido como pós-modernidade. A chamada da pós-modernidade é viver o aqui e agora. Esquecer o passado e ignorar o futuro, porque não há futuro, não há mais história. Isso é na aparência, isso é digamos, na dinâmica da vida cotidiana que não nos permite parar para pensar. Não sei se com vocês é assim, mas dá a impressão que para pensar a gente tem que parar tudo que está fazendo agora, preciso fazer um nível de concentração, porque a vida cotidiana nos requisita concentração nas coisas fragmentadas, nos fragmentos. Então, nessa perspectiva, dá a impressão, então, aquilo que Marx, aquela frase célebre de Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Não dá a impressão de que está tudo fluido, tudo flexível, os direitos são flexíveis, o emprego é flexível, as relações são flexíveis, e por aí é uma onda de flexibilidade geral. Pois bem, e essa flexibilidade se dá nos direitos, se dá nas relações de trabalho, se dá nas relações pessoais, se dá nas relações profissionais. Parece que tudo acontece de maneira rápida, ligeira, passageira, e nós temos dificuldade de interpretar a nossa condição de vida atual. Muita dificuldade de fazer essa análise. Parece que a gente tem... tudo está acontecendo de maneira caótica, inexplicável. E, na verdade, não está. É uma era das incertezas, da instabilidade, da perplexidade. Não é isso? A gente fica perplexo. Parece que, olha, nós já vimos tudo que podia, mas sempre há mais para ver. Há sempre coisas ainda mais profundas e mais complexas para a gente ver. Então, quando a gente pensa que já viu tudo nessa vida, não vimos nem a metade. Então, é uma perplexidade enorme que a gente vive hoje, e isso vai também mostrar para a gente que estamos vivendo uma ofensiva reacionária, ultraconservadora, e que a gente muitas vezes não consegue nem explicar por onde estão passando essas questões. E a gente começa a ficar desanimado. Não sei se vocês ficam, mas tem dias que eu estou tão desanimada. A gente começa a pensar, poxa, mas dá um cansaço, né? A gente faz e não vê resultado. Dá uma desconfiança do outro, dá uma desconfiança no futuro, dá uma desconfiança na política, dá uma desconfiança nos políticos. Parece que a gente está desconfiando de tudo. Dá um descrédito das instituições, dá um descrédito de todas as instituições da sociedade burguesa, né? Ou seja, o cansaço do capitalismo nos leva a questionar as possibilidades da sua própria transformação. Então, o que tem, de fato, de inédito, de inusitado, nessa crise que nós estamos vivendo, que beira a barbárie, é exatamente algo que um autor chama de captura da subjetividade. Ou seja, nós estamos com a nossa subjetividade capturada. Ela é manipulada por imprensa, as relações sociais, as instituições sociais. Então, há uma
manipulação da nossa subjetividade, há uma captura das nossas consciências, no sentido de que, justo por uma necessidade de construir novas subjetividades. Para quê? Para o mercado de trabalho. Para garantir que este mercado tenha pessoas apáticas, tenha pessoas resilientes, tenha pessoas que consigam realmente subsistir a ele e garanti-lo. Então, aquela condição adaptativa do trabalhador, ele precisa ter o quê? O jogo de cintura, ele precisa ser adaptativo. Ele precisa ser um empreendedor, um empresário de si. Não é isso que está posto hoje na lógica, né, do mercado de trabalho? Além do individualismo e da competitividade, que isso não é novo no capitalismo, o novo é isso. É um perfil de profissional adaptativo. Que mesmo que consiga sobreviver às constantes mudanças do processo de trabalho, aquela pressão que o trabalhador que está sobre o trabalhador todos os dias, ele precisa resistir a isso. Então, esta subjetividade que é algo novo, essa mudança na subjetividade dos trabalhadores é que é algo novo. A naturalização e a aceitação acrítica desse estado de coisas que a gente está vivendo. Aquilo que alguns autores também chamam de estratégias de apassivamento. Eu acho esses termos fundamentais para a gente entender. Né? Isso vem com novas ideologias que vêm sustentando o quê? A nossa prática imediata. Então, a ideologia ela serve para isso, para sustentar o nosso dia a dia, para fazer com que a gente não pare para pensar. Aquela perspectiva que eu já comentei. Isso vai nos dando apatia, resignação, né? E aí a gente vai incorporando essas ideologias do empresariamento, né? A ideologia da resiliência, da resignação e etc. E isso tem tudo a ver com valores. A gente vai incorporando esses novos valores acriticamente. Novos velhos, porque são valores de manutenção do capitalismo. Mas são novos porque hoje eles saltam à vista. Eles se confrontam com qualquer outra possibilidade de pensar valores onde a sociedade é o centro e não o indivíduo. Então, para nós, essa subjetividade é a própria subjetividade do self. Conhecem o self? É isso. É o ego, é o eu que ressalta acima de qualquer coisa. Então, essa subjetividade do self é a marca dos novos tempos, é a marca desta barbárie. É o mundo do individualismo, da naturalização, um conjunto de valores concorrenciais, competitivos, produtivistas. A ideia da meta, a ideia de alcançar a meta, não importa como, desde que a meta seja alcançada. Então, tudo isso atua nas nossas consciências e faz com que a gente ache isso tudo muito natural. É tudo muito comum, tudo muito natural. E por aí se justifica qualquer coisa. Né? Aquela ideia de cada um está no seu quadrado, não é isso? Esse quadrado é meu, ninguém entra. É perversa, porque ela nos fragmenta e ela nos fragiliza. Então, é por aí que a gente vai, né? A materialidade dessas relações capitalistas leva a essa fragmentação e fragilização dos trabalhadores. E aí, a educação é fundamental, porque a educação também entra nessa lógica, que vira mercadoria, e a educação acaba sendo convertida a quê? Treinamento. Quanto mais rápido e ligeiro, melhor. É rápida, a formação, quanto mais rápida, é melhor. E também a ideia do conhecimento. Só interessa o conhecimento técnico. O conhecimento rigoroso sobre os fundamentos não é necessário para sobreviver a esse mundo. Não é necessário para sobreviver a esse mercado de trabalho. E cada vez mais se pedem o quê? Competências instrumentais. Então, veja, esse quadro interfere diretamente nas nossas competências, interfere diretamente nas nossas demandas, nas requisições institucionais que chegam para os assistentes sociais. Então, é nesse contexto que nós vemos que as tendências do mercado de trabalho tendem a, flexibilizar as profissões, desregulamentar as profissões,
desprofissionalizar, desespecializar. Ou seja, aquilo que é nossa especialização, Rosana, acaba que se dilui. E a gente já não sabe mais se a gente faz aquilo que é nosso, aquilo que é do outro, o outro também não sabe. Ainda que a tendência das fronteiras serem cada vez mais frágeis, né, fluidas entre as profissões, também tem um processo de dessubjetivação do trabalho. Ou seja, nós perdemos o nosso conteúdo concreto do trabalho. Então, isso é uma tendência que atravessa todas as profissões e vai impactar o trabalho do assistente social. Eu não sei aqui nessa região, mas lá na região do Rio de Janeiro isso está acontecendo demais, onde muitas vezes os trabalhos se diluem e você não sabe mais aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Nessa perspectiva, então, né, a gente começa a questionar atribuições privativas, competências profissionais. Muitas vezes, a necessidade da polivalência e da multifuncionalidade, a exigência que todos nós professores, fazemos um pouco de tudo também. Né? A gente está, como assistentes sociais na docência, nós também somos um pouco de secretários, um pouco de administrativos da sede, né? Você é responsável pela chave, você é responsável pelo equipamento. Então, nós fazemos de tudo um pouco. Há uma tendência à polivalência e à multifuncionalidade. A gente tem que parar para pensar o que isso nos retira. Isso retira de nós o tempo do estudo, o tempo da preparação da aula, o tempo da organização do nosso próprio trabalho e o tempo do lazer, porque a gente até esquece que tem necessidades de lazer, como uma necessidade central. Então, nessa perspectiva, é que essas mudanças, né, o conjunto de mediações novas e antigas, vai atravessar as atribuições e as competências de todos os profissionais, mas eu vou falar das nossas. A lógica da necessidade da técnica também atravessa a cultura de um gerencialismo, ou seja, de um controle das coisas, também atravessa. A lógica tecnicista invade todos os espaços da nossa vida. Então, acaba que a gente passa a ter um conjunto de novas funções que são exigidas pelas próprias instituições. Que, às vezes, a gente pergunta, mas são nossas ou não? Né? E aí que está o debate das atribuições e competências, que hoje, né, quando a gente nós estamos fazendo uma pesquisa nacional, mas não uma pesquisa em fontes primárias, mas em fontes secundárias, ou seja, os trabalhos que falam sobre as atribuições e competências, a gente vem observando mudanças substantivas naquilo que as instituições nos pedem, ou seja, eu vou chamar isso de requisição institucional. Nas próprias requisições institucionais, e muitas delas vêm através do quê? Das políticas sociais. Muito bem, o que nós estamos vivendo, então? Estamos vivendo esses tempos que a gente já falou de absoluta... de um avanço ultraconservador, e dentro disso, então, um tempo em que a correlação de forças entre capital e trabalho está muito, coloca muita fragilidade para o trabalhador, está muito negativa para o lado do trabalhador. E, nessa perspectiva, então, essa correlação de forças desigual entre capital e trabalho, ela vai colocando uma série de necessidades e de uma lógica nova para o trabalhador, e ele vai assumindo isso. Ele vai assumindo, então, executar um trabalho que não tem muito a ver com a sua própria formação. Assumir um conjunto de atividades que também não tem muito a ver com a sua formação, mas isso significa a sua possibilidade de estar empregado. Então, essa condição está sempre presente nessa análise que a gente vem fazendo. E, ao mesmo tempo, o nosso maior empregador, que é o Estado, ele também se refuncionaliza. Ele também passa de um Estado que nunca foi neutro, mas que poderia estar na discussão ou na internalização, ou na mediação entre a relação capital-trabalho, né, intermediando esta relação. Hoje ele vai se voltar totalmente para a
as funções, né, as suas funções vão se desenvolver na perspectiva de valorização do capital. Então, essa questão que a gente tinha e tem ainda, né, da necessidade da coerção e do consenso, o Estado buscando a sua legitimidade junto à classe trabalhadora, cada vez a gente vê menos investimentos do Estado nessa perspectiva. Então, isso vai mudando muito a sua própria funcionalidade. E disso também vai mudando muito aquelas demandas que o Estado impõe para os profissionais e, nesse caso, para os assistentes sociais. É a própria demanda que vai alterando e que vai chegar para nós exigindo um tipo determinado de resposta. As respostas que nós estamos dando também mudam, só que a gente conhece muito pouco. A gente conhece muito pouco, no geral, qual é a resposta que nós damos às demandas que chegam, novas e antigas. Então, nos falta o quê? Nos falta investimento, nos falta pesquisa, para poder entender aquilo que acontece no nosso dia a dia, mas aquilo que acontece no âmbito geral do serviço social. Então, uma coisa importante que tem que ser colocada logo é que nós somos responsáveis pelo conhecimento, né, pela investigação, pela pesquisa sobre a nossa condição atual. E nós quase não fazemos pesquisa sobre isso. A gente pesquisa qualquer coisa, a gente pesquisa política, nós entendemos bem como se dá, e nós temos muita dificuldade de pensar o assistente social nas políticas. E isso vai nos fragilizando na perspectiva de entender as atribuições e as competências. Fechei esse parênteses. Pois bem, nessa perspectiva de alteração e de mudança, também vem uma condição de que a própria classe trabalhadora começa a vivenciar, que é de retirada dos seus direitos, né? Através de quê? Da formulação de um outro modelo de política social, um outro modelo de proteção social, se a gente ainda pode falar em proteção social. Então, há uma mudança substantiva e um corte dos direitos dos trabalhadores, né, que foi fruto não da concessão dos governos, nem do Estado, mas fruto da luta de classes, fruto da luta dos trabalhadores. Não há dúvida, portanto, que o Estado cada vez mais se fortalece para defender o capital, e para isso ele se reestrutura, ele se modifica, ele se reforma, e cada vez menos ele se preocupa com defender ou garantir ou proteger a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, o seu papel, que é de coerção e de buscar consenso, buscar legitimidade, ele tem que se manter, ele tem que garantir. Então, de alguma maneira, ele não pode se retirar totalmente da cobertura para a classe trabalhadora. Olha como que a contradição vai aparecendo aí. Então, a contradição não é um problema de raciocínio, a contradição está na própria realidade, quando a gente percebe, né, os limites que o próprio Estado também tem, de querer garantir a produção e reprodução do capital. Para isso, ele tem que garantir também a produção e reprodução de quem? Dos trabalhadores. Porque sem trabalho não tem valorização do capital. Então, nessa perspectiva de entender, né, o próprio Estado, ao mesmo tempo que faz isso, que não pode largar e não pode abrir mão da classe trabalhadora, ele tenta converter todos os serviços em mercadoria. A educação é mercadoria, a saúde é mercadoria e tantos outros serviços são mercadorias. Nessa perspectiva de converter tudo em mercadoria, de um lado, ele também tem que oferecer alguns serviços e os torna assistenciais de outro. Então, esse modelo de política social, que já está bastante discutido e difundido no serviço social, embora nem todas as profissões fazem esse debate, né? É um debate muito rico do serviço social, de que, de um lado, existe a mercantilização das políticas e, de outro, a assistencialização. Essa ideia é uma ideia muito importante, para que a gente possa entender qual é o modelo de direitos sociais que está aí. É aquilo que o professor Evaldo Vieira chama política social sem direitos sociais. É uma política que, de um lado, é mercantilizada e, de outro, é assistencializada. E a assistencialização
não significa direito, porque junto com ela vem um conjunto de condicionalidades, exigências, critérios de elegibilidade, não tem nada de universal. Junto dela vem uma minimização, né, cada vez mais, de atendimento às necessidades sociais, os mínimos sociais. Junto dela vem a ideia do usuário como vulnerável. Não tem nada de sujeito, não tem nada de trabalhador. Então, vejam como isso vai se modificando, e é nesse contexto que nós estamos inseridos. Né? É nesta política social, é com ela que nós trabalhamos. E, a partir, então, da década de 90, há uma regressão das lutas sociais. É por isso que esse modelo pode se fortalecer. Porque, ao ter uma regressão das lutas, também os interesses, quer dizer, os interesses do capital avançam na perspectiva de alterar o modelo que estava contido, por exemplo, o modelo de universalidade de atendimento das necessidades sociais, que é o modelo da Constituição de 88, ainda muito aquém daquilo que se precisava, porque ele consegue colocar num tripé saúde, previdência e assistência aquilo que se chama seguridade social, quando a gente precisa de muito mais do que isso. Por que a educação não faz parte da seguridade? Por que o trabalho não faz parte da seguridade? Por que o lazer não faz parte da seguridade? Então, mesmo sendo um modelo ainda muito enxuto, nem este modelo da Constituição nós alcançamos. Nós não alcançamos nunca o chamado estado de bem-estar social. Então, isso para nós é importante, porque fica o quê? O modelo dos mínimos sociais. É um modelo cujo parâmetro é o BPC e o parâmetro é o Bolsa Família. Certo? Ameaçadíssimos hoje, mas, ainda assim, são modelos que têm uma configuração limitada, bastante limitada. Pois bem, nessa perspectiva, então, de modelo focalizado, de modelo que busca um alívio à pobreza, né? Um modelo pautado em programas fechados em si mesmo, quando deveríamos ter programas que fizessem essa inter-relação, quando a intersetorialidade das políticas sociais nunca aconteceu. Só acontece quando pensa que é o mesmo usuário que vai ser encaminhado daqui para ali e para acolá. Mas na intersetorialidade, de fato, nunca aconteceu. Então, este modelo que é muito limitado, ele também está ameaçado. Né? É um modelo que visa buscar o controle racional para selecionar o quê? Os mais pobres entre os pobres. Um controle racional para colocar, cada vez mais, um conjunto de condicionalidades para o acesso. O acesso é mediante o atendimento de condicionalidades. E, nessa perspectiva, então, aparentemente, existe uma certa democratização do acesso, mas ele é direcionado a um segmento da sociedade, quando esse segmento consegue acessá-lo. E há uma formulação que eu acho muito interessante, que é do professor Zé Paulo Neto, que ele vai dizer assim, ao deslocamento da função assistencial, que é um instrumento de legitimação do Estado, para as outras políticas. Então, há a perspectiva de que o assistencial comece a cobrir o campo das políticas sociais. Isso mostra para a gente que esta política tem um viés conservador. Tem algo de conservador nela. Né? Ela vai esvaziar exatamente qual perspectiva? Da redistribuição. Aquela do estado de bem-estar social, que pensa, né, que através delas pode-se diminuir o quê? Diminuir a distância, né, entre os que produzem a riqueza e o acesso à riqueza. Diminuir a distância, ou diminuir a chamada desigualdade social. Então, esse viés conservador esvazia essa perspectiva de democratização, elimina o aspecto redistributivo que está contemplado nas possibilidades da política social. Mas possibilidade não é realidade. Para que uma possibilidade se realize, ela precisa de quê? Dos sujeitos.
O que eu quero dizer com isso? Não adianta que as políticas sociais contemplem possibilidades de redistribuição se nós não estivermos organizados para isso. O direito não é direito, ele é expectativa de direito. Ele só vai se realizar se nós estivermos mobilizados. Não adianta que ele esteja contemplado numa legislação que ele não se realiza. É quando nós estamos mobilizados e a luta coletiva é importante, é só aí que a gente consegue alguma coisa. Então, é a mobilização que vai nos permitir. E esse modelo de política, ele traz traços de um velho e novo conservadorismo. Por quê? Porque as políticas sempre foram um instrumento de controle. Sempre foram controle, concessão e consenso. O controle sempre esteve presente aí. Mas as políticas sociais também é instrumento de legitimidade e é também instrumento de conquista, é resultado da conquista. Então, é nessa perspectiva de entender que a questão, né, o que também vai ser colocado, em muitos casos, é que se anula essa conquista, esse significado de conquista das políticas sociais, e aí aparece só como concessão. E aí não importa qual é o governo que a realize, importa que o caráter da política social é esse, que aparece só como instrumento de concessão e não mais de conquista. Então, essa é a condição que se torna hoje a política social, e ela vira uma estratégia de quê? De controle da pobreza. Não resultado das lutas sociais, mas estratégia de controle da pobreza, de administração da pobreza, e um conjunto de profissionais são chamados a realizá-la. Nesse sentido, então, essa forma, essa administração da pobreza, né, ela aparece como uma condição para várias profissões. As várias profissões são chamadas para fazer isso, para gerir a miséria, né, para atender demandas emergenciais, que aparentemente são aleatórias, né, que aparentemente são fluidas, mas que estão dentro de um projeto de sociedade. Mas que elas têm também, junto com elas, uma ideologia. Uma ideologia essa, por exemplo, de que o pobre é o vulnerável, de que o trabalhador é o pobre e vulnerável. E isso, então, né, faz com que muitos de nós, que somos profissionais, que atuamos nessa perspectiva, tenhamos, sem perceber, uma direção do nosso exercício profissional que é conservadora. Ou seja, que adere a esse modelo de política sem questionar. Então, essa é uma questão importante, né? Que a gente acaba naturalizando o modelo seletivo, o modelo minimalista das políticas sociais, a condição do trabalhador enquanto usuário da política. Pois bem, então aí tem um viés conservador, um viés reacionário. Por que que tem um viés reacionário? Porque esse modelo não permite alterar os níveis e padrões de pobreza relativa, muito menos da desigualdade. Ele vai atuar com o quê? Com a pobreza absoluta. Que é importante, claro que é, mas é limitado. Então, é importante que a gente entenda isso, que esse modelo atua na pobreza absoluta e não a relativa. Mas, segundo, porque existe um discurso emancipador aí, né, de que mas, ao mesmo tempo, se trata de uma política controladora, que controla a vida, que controla o social. Então, existe ela vai buscar disciplinar, ela vai buscar modelar, ela vai buscar ajustar o sujeito. Ele tem que ter este perfil para poder participar deste programa. E isso é aquilo que, historicamente, atravessa o serviço social. As práticas de controle, as práticas disciplinadoras. Os 80 anos de serviço social mostram isso. Momentos de mais controle, momentos de menos controle. O que muda? Muda no estado da luta de classes. Quando o trabalhador está fortalecido, nós também podemos e temos uma ação mais autonomizada das instituições. Quando o trabalhador está menos fortalecido, nós acabamos tendo uma atuação mais voltada para responder à demanda ou à requisição institucional. E isso vai fazer parte da história e a gente tem que estar atento para isso, porque o controle do social é uma característica que tem sido predominante. Redução de direitos, né? Nós nunca vimos tantos crimes brutais acontecendo no mundo, né,
contra os pobres, contra homossexuais, contra os migrantes. Isso é sinal de quê? Essa barbárie tem nome e sobrenome. Essa barbárie não é algo que a gente não consiga controlar. Essa barbárie tem a ver com a relação capital-trabalho, tem a ver com a sociedade capitalista, tem a ver com a lógica do capital. Portanto, é importante que a gente conheça essas coisas. E, muitas vezes, a gente vai atuando, né, buscando responder aquilo que nos chega como demanda. Em geral, a gente não percebe qual é a necessidade social que gerou essa demanda. Qual é a necessidade do capital? Qual é a necessidade do trabalho que gera determinadas demandas? Então, essa análise a gente tem que fazer quando trata de pensar atribuições, quando trata de pensar competências. A outra coisa é que, nesse contexto, começam a aparecer demandas extremamente instrumentais, prático-operativas. Mas a nossa característica é uma profissão operativa, é uma profissão interventiva. Qual é o problema? O problema é quando a gente descola o técnico operativo das demais dimensões, ou seja, da teórico-metodológica e da ético-política. E aí, realmente, nós viramos o quê? Nós viramos tarefeiros, nós viramos apagadores de incêndio, nós viramos um técnico sem nenhuma especialização, fazendo coisas que qualquer um pode fazer. Não é à toa que, às vezes, dizem assim, eu sou quase assistente social. Aquele que fica, né, o dia a dia tentando resolver problemas é quase um assistente social. Porque a ideia central é de que nós fazemos aquilo que os outros não fazem. E isso tem aparecido nas pesquisas. Ou seja, chega para os assistentes sociais, quando a gente não consegue delimitar o nosso espectro de intervenção, chega para o assistente social aquilo que o outro não fez. O médico não veio, vai o assistente social lá para tentar resolver o problema do usuário. E por aí afora. Aquilo que os outros não resolvem vai para o assistente social. Nessa perspectiva, não é por acaso também, né, que a gente... E isso se combina muito bem com esse modelo de política. Está articulado o profissional que faz. O profissional que faz, faz tudo. E o modelo de política vem exigindo que todo mundo faça de tudo um pouco. Faz de um tudo, se diz lá no Rio. Não sei se aqui se fala assim. A gente faz de um tudo. Né? É o polivalente. Mas o de um tudo significa o quê? Eu vou dar depois, no nosso debate, alguns exemplos que são até assustadores, de coisas que a gente acaba fazendo sem perceber que, ao contrário do nosso discurso, que é para o bem do usuário, nós estamos interferindo na autonomia do usuário, nós estamos interferindo no escopo dos outros trabalhadores, dos outros profissionais. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o fazer não necessariamente nos exige pensar sobre o que fazemos. Por que fazemos? Para que fazemos? Né? Ou seja, os fundamentos das nossas ações. E aí o que fazemos aparece completamente esvaziado de conteúdos concretos. A gente faz, mas não sabe nem explicar o que fez. E aí, uma outra coisa também é quando nós nos colocamos para cumprir aquilo que a política diz. Ou seja, a política vem com uma formulação e nós estamos tão internalizados, nós incorporamos tanto a política que nós não conseguimos fazer a diferença entre a política e as atribuições dos assistentes sociais. Então, o que fazemos é aquilo que a política demanda, apenas, sem nenhuma criticidade. A gente cola, adere aos objetivos da política e os torna objetivos do nosso exercício. Então, esse é uma outra condição que, inclusive, a nossa pesquisa vem demonstrando, que está acontecendo conosco. Outra coisa, né, muitas das competências do Ministério Público vai chegar para os CRAS e CREAS. Isso por quê? Porque a gente começa a confundir as coisas, o próprio serviço social, muitas vezes, se confunde com a política, em geral, e com a política de assistência. Então, nós somos trabalhadores da assistência, mas apenas colamos o nosso exercício com a própria política de assistência. Não conseguimos fazer essa leitura crítica, né? Isso não é por acaso. Serviço social se identifica plenamente com a política da assistência e acaba realizando a política esquecendo toda a nossa formação profissional. Por que será que a gente esquece da nossa formação?
Não é para isso que a gente se forma. Não é para isso, para aderir à política acriticamente, que nós estudamos 4, 5 anos. Que nós temos tantos debates, que a gente faz um estágio, que a gente discute com os nossos supervisores. Então, é para se perguntar por que isso está acontecendo agora. Uma outra questão, né, que nos ajuda a indicar quais são as atribuições e as profissões, né, e as competências profissionais, é tentar buscar entender que existem requisições da instituição, requisições do usuário ou demandas da instituição, demandas do usuário e demandas da profissão. Elas não são as mesmas, elas são demandas diferentes e, às vezes, até divergentes. Quando a gente não considera isso, nós confundimos tudo. Nós atendemos a demanda da instituição, convencido de que estamos atendendo a demanda do projeto ético-político, ou seja, aquilo que nós convencionamos chamar de nosso projeto, ele não necessariamente está contemplado na demanda da instituição. Ele nos ajuda a fazer a leitura crítica dela. E a mesma coisa é entender que a demanda do usuário nem sempre está esclarecida. Então, nós precisamos descortiná-la. Nós precisamos ter os instrumentos necessários para entender qual é a demanda real do usuário, e não a aparente, aquela imediata que ele traz. E isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com um conjunto de saberes, tem a ver com um conjunto de conhecimentos, tem a ver com um conjunto de valores. Saberes, conhecimentos e valores. São questões extremamente importantes para a gente discutir as atribuições. Nessa perspectiva, então, né, é que nós temos, nos últimos anos, um alargamento das nossas competências. De um lado, porque as próprias políticas vêm colocando, né, algumas novas exigências, e de outro lado também, porque nós, assistentes sociais, quando temos o domínio, né, do nosso trabalho, a gente costuma avançar. Mas esse alargamento das competências não acontece só com os assistentes sociais, acontece com outros profissionais. E eu vou aqui só citar a relação do assistente social com o psicólogo, que eu acho que é a relação que se dá mais próxima, mais intrínseca, a ponto de, às vezes, a gente até se confundir com eles. Eu não sei se por aqui isso tem sido um problema, mas as pesquisas vêm mostrando que a gente tem muita dificuldade de estabelecer os limites, né? Aquilo que é a nossa atribuição privativa, que é... Olha só, nós temos uma lei de regulamentação que é datada da década de 50. Poucas profissões têm uma lei tão antiga e tão bem elaborada. Porque essa de 50, em 93, foi revista. 93 ou 96? 3, né? 3. 93 foi revista, e isso é muito importante, porque ela foi reatualizada num momento, né, onde a gente já tinha... mudanças significativas no mercado de trabalho geral, né, da classe trabalhadora, e no mercado profissional. Então, nós já fizemos uma rediscussão disso. Ela é permanentemente questionada e discutida no âmbito do nosso conselho, no âmbito das comissões de fiscalização, das COFs. Então, nós não estamos parados no tempo, nós estamos avançando, e o Serviço Social acompanha esse tempo histórico. E ele vem problematizando as atribuições, identificando, mas também não abrindo mão daquilo que nós estamos convencidos que a nossa formação nos capacita. Porque qual é a diferença entre um técnico e outro? É aquilo que a sua formação lhe dá. A condição de fazer aquilo com qualidade para o usuário dos serviços. Então, a gente não pode se comprometer de fazer coisas que a nossa formação não nos deu, porque isso compromete a qualidade dos nossos serviços. É só isso, não é uma luta, né, insana entre profissões. É um compromisso ético-político. Trata-se de um compromisso ético-político. Nós não fazemos por quê? Porque não estamos habilitados. Nós não fazemos por quê? Porque não é nossa competência e não podemos qualificar isso, porque nós não temos essa qualificação. Então, é só isso, né? Mas isso acaba aparecendo muito presentemente nessas últimas pesquisas que a gente vem fazendo. A dificuldade de delimitar
o espaço de intervenção de cada um dos profissionais. Quando a gente tem, e é muito curioso, as atribuições claramente formuladas. Por que a gente tem essa dificuldade? Se não tivéssemos as atribuições, talvez a gente pudesse ter essa dificuldade, mas as atribuições dizem muito bem, o campo do serviço social e do assistente social é o campo do social. Parece uma bobagem, mas é simples assim, é o campo do social. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com um conjunto de atribuições de gestão. Tem que coordenar, pode coordenar, deve coordenar. De formação, tem que contribuir na formação, pode contribuir na formação. De execução de políticas, de concessão de benefícios ou de direitos. Né? Então, isso tudo está no escopo das nossas diretrizes. Perdão, no escopo das nossas atribuições. E as nossas diretrizes e os nossos projetos pedagógicos nos orientam e nos ensinam a fazer isso. Nós aprendemos isso na nossa formação. Nós temos desenvolvido um conjunto de habilidades para analisar uma situação e saber, né, dessa condição de ser daquela família. E saber como direcionar o nosso atendimento para ela. O atendimento especificamente do social. Embora a gente possa até apoiar psicologicamente, nós não temos uma interferência psíquica no sujeito. Mas existem outros profissionais para fazê-lo. Então, essa complementariedade é muito importante. O que não é salutar é que a gente comece a ter confusões no campo de não saber aquilo que é de um profissional, aquilo que é de outro. E isso acaba embolando a situação e fazendo com que a gente preste um serviço para o qual não está qualificado. Então, essa é uma questão que tem acontecido muito, né? Está muito presente. A distinção que a gente nem sempre faz entre o nosso espaço socioocupacional, as nossas atribuições, as atribuições de outros profissionais. Aqui eu peguei os psicólogos, mas não necessariamente só os psicólogos, muitas vezes os educadores também. Né? Quando a gente vai trabalhar com medida socioeducativa, tem o pedagogo, e aí embola também um pouco essa questão do que é o assistente social, o que é o pedagogo. A outra questão também que aparece aí é quando a gente não consegue identificar a diferença entre as atribuições, demandas e requisições e os nossos objetivos. Os objetivos da profissão. Então, são coisas diferentes que a gente precisa também debater no nosso espaço, nas nossas instituições, debater na COF, debater nos CRES, debater na comissão de formação. Tudo isso está interligado. São espaços importantes para a gente fazer esse debate. Qual é a diferença entre demanda social e demandas institucionais e os nossos objetivos, para não fazer coincidir uma coisa com a outra. E também é importante que a gente tenha clareza sobre aquelas requisições que são assumidas pelo assistente social, aquelas que são exigidas pela política e aquelas que são conscientemente assumidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se sente acuado pela política e ela vem com toda uma padronização, ela vem com toda uma, como é que a gente diz isso? Um passo a passo, que a gente acaba, então, reduzindo o nosso exercício profissional ao passo a passo da política. Isso acontece com a política de previdência social, que vem todo um manual de orientação. Isso acontece com a política de assistência, isso acontece com várias políticas sociais, onde o passo a passo vai orientar o exercício profissional. A outra questão que também vem acontecendo é o conjunto de atribuições de gestão. Né? Muitas vezes, os assistentes sociais que estão nesse campo da gestão não se veem como assistente social. Eu não sei se aqui é assim, mas eles não querem mais pagar o CRES, porque eu não sou mais assistente social, eu sou gestor. É como se nossas atribuições não dessem conta da gestão. E se não dá, é o tiro no pé. Nós só somos tarefeiros, porque a gente não formula, nós não organizamos, nós não planejamos, nós só fazemos. Os outros planejam. Então, esse é um dilema para nós. Né? E aí isso tem muito a ver com a cultura dessa profissão. O assistente social é o executor terminal da política. Mas
nas nossas atribuições, isso está muito claro. As atribuições de gestão são atribuições importantes. E, muitas vezes, isso de um lado, né? E a contratação, ela é tão perversa que ela retira o nome, né? a nominação de assistente social. E daí é o analista de sistema. É o analista de sistema que faz a gestão do sistema. Então, ele não é assistente social, ele é um analista. A outra questão é quando aqueles que desenvolvem o cargo de gestão são chamados para atuar na formação. Todos nós somos e temos uma dimensão formativa. Eu tenho defendido a dimensão formativa a todos os assistentes sociais. Que é o quê, gente? Que é a condição que nós temos de ser supervisores. Então, além das dimensões técnico-operativa, ético-política, teórico-metodológica e investigativa, nós temos a dimensão formativa, pela qual nós formamos opinião e nós formamos outros assistentes sociais. Então, é muito importante que a gente tenha isso como uma atribuição da profissão, a supervisão de estágio, para que a gente possa fazê-la bem, para que a gente possa se qualificar cada vez mais para fazer e para desenvolver essa atribuição. Há outras coisas que estão aparecendo também, né, que demonstra algo que nós temos, que é uma característica da profissão, mas que vem sendo acentuado, que é o perfil sociotécnico. Ou seja, em geral, as formas de contratação e os concursos públicos, eles vêm colocando um perfil que não é um perfil que incorpore todas as dimensões dessa profissão, mas, ao contrário, que separa o técnico das demais dimensões. Então, esse perfil sociotécnico, ou seja, a própria condição da política vai levar um reforço a um tecnicismo, e isso vai, em muitos casos, permitir que o assistente social, então, separe o técnico operativo das outras dimensões da profissão, porque há exigências que são voltadas para a tecnificação. Há exigências que são voltadas para o domínio de sistemas. E a gente acha que isso não tem uma lógica constitutiva. Todo o sistema tem uma lógica embutida, que vai nos orientar para um lado ou para o outro. Muitas vezes a gente pensa que está dominando o sistema, mas o sistema está nos dominando. Muitas vezes nós pensamos que estamos dominando o exercício profissional, mas as regras, as normas e a padronização da política está nos dominando. Então, isso tem sido a resposta, né, as respostas padronizadas têm sido uma outra característica muito própria dessas atribuições e competências dos assistentes sociais. Muito bem. E isso pode levar a reduzir o nosso rico exercício profissional apenas a um conjunto de respostas que são respostas instrumentais, que são importantes, mas são bem reduzidas e vai, de fato, nos colocar nesse âmbito desse tecnicismo, que a gente historicamente vem questionando, né? A visão tecnicista do serviço social, do assistente social como um técnico apenas, é um debate que está presente na profissão há muitos anos. E a gente está retomando isso na perspectiva de não colar o nosso exercício profissional apenas às demandas tecnicistas. Uma coisa que vem aparecendo, por exemplo, né, quando a gente fala desse tecnicismo, é a nossa... como nós nos voltamos à realização dos manuais, como nós nos voltamos ao cumprimento daquilo que está determinado pela política, seja nos manuais, na própria política de previdência social, quando a gente vai olhar aquela classificação de benefícios, para habilitar benefícios, vai olhar aquela CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, de incapacidade de saúde. Então, nós não conseguimos refletir, a gente acaba usando aquilo como modelo. Há uma tendência a buscar um modelo. O modelo pronto do SUAS, o modelo pronto do SUS, o modelo pronto do Sistema de Previdência Social. Isso vem aparecendo também muitas vezes na pesquisa. E um outro conjunto de práticas, que são esses, eu até já mencionei, que são práticas de controle. Então, na saúde, por exemplo, o que vem aparecendo é o controle da rotina do visitante
assistente social controlando a rotina de visitante em hospitais, o controle do uso de crachá, né? O controle da lavagem de roupa, a adesão do usuário ao tratamento ou a desocupação de leitos. Coisas que são dentro de um projeto importante, mas elas são feitas fragmentariamente, ou seja, resultado de atividades em si mesmas. Essas demandas e requisições atuais, elas se confrontam com o quê? Com uma construção histórica do serviço social. Qual é essa construção histórica? Na nossa cultura profissional, a gente já construiu várias coisas. Nós construímos uma formação profissional que foi se atualizando, cujo salto foi dado em 82. As diretrizes, ou o currículo mínimo de 82, faz uma diferença no currículo anterior de caso, grupo e comunidade. Então, esse currículo de 82 foi muito importante, mas o currículo de 96 supera o currículo de 82, colocando o quê? Diretrizes e uma formação a partir de núcleos temáticos. Mas não só. Nós também, como construção histórica dessa profissão, nós temos as leis, a lei que regulamenta a profissão e temos o Código de Ética. Essa construção histórica, que é chamada projeto ético-político de ruptura com o conservadorismo, né, de tentativa de ruptura com o conservadorismo, essas mudanças no mundo do trabalho, essa dessubjetivação do nosso trabalho, a desespecialização, a multifuncionalidade, querer tornar todas as profissões iguais, né, sem o seu conteúdo próprio, porque isso significa a substituição de um técnico pelo outro. Isso, para o mercado de trabalho, é dentro da lógica do capital, é interessante que isso seja feito. O nosso projeto se contrapõe a tudo isso. Por quê? Por todas as razões que eu já coloquei. O nosso projeto contempla uma visão de mundo, contempla um senso comum de uma profissão. E ele nos dá uma orientação. Uma orientação, nós temos vários projetos em confronto, mas existe um projeto que se confronta com a sociedade burguesa. E esse projeto que se confronta com a sociedade burguesa é ele que, de fato, pode nos ajudar a fazer a crítica dessa situação, das situações que nós estamos colocando aqui, que tem a ver com o nosso exercício profissional, muitas vezes sem nenhuma especialidade, sem nenhuma reflexão crítica. Esse projeto, ele é o nosso mirante, ele é o nosso horizonte, né? Ele tem um conjunto de componentes técnicos, teórico-metodológicos, éticos e políticos. Esses componentes visam qualificar a nossa prática. Para que essa prática é qualificada? Para qualificar os serviços que nós prestamos, portanto, o horizonte é a sociedade, são os usuários. Há, então, uma implicação direta da opção que nós fazemos por um projeto, né, que tem a ver com a emancipação, com a democratização e com a qualidade dos nossos serviços. É uma opção, uma adesão do sujeito. Esse projeto, ele defende a política social pública, ele exige um posicionamento dos assistentes sociais frente à dominação, frente ao preconceito, frente ao autoritarismo, frente à concentração de renda, frente à exploração do trabalho. Esse projeto, ele questiona a privatização da vida, ele questiona o individualismo e a competitividade. Ou seja, ele está na contramão da lógica vigente na sociedade capitalista. Como se materializa esse projeto? Se materializa nas nossas ações, né? Aquilo que nós fazemos é a expressão de um conjunto de valores que estão subjacentes a esse projeto. Pode haver, então, projetos com os quais nós não concordamos, mas quando a gente concorda, aquilo que fazemos é a expressão do projeto que nós temos. E aí, os projetos orientados, né, por valores emancipatórios e etc., são muito enfrentados na sociedade burguesa. Ele não pode fazer parte dessa sociedade, mas é ele que vai se colocar na contramão, na perspectiva de enfrentar esse estado de coisas que a gente discorda, né? Então, é preciso que a gente adote estratégias
para fortalecer o nosso projeto, a gente também está fortalecendo um projeto de sociedade e um projeto que está a favor do fortalecimento da classe trabalhadora, a favor dos valores e das condições, da possibilidade de a classe trabalhadora se colocar como sujeito da história. Então, é essa questão que a gente vem, ao mesmo tempo, discutindo, ou seja, o fortalecimento de um projeto do serviço social, o fortalecimento da própria classe trabalhadora, e o contrário é verdadeiro. Ao se fortalecer a classe trabalhadora, nós conseguimos ter um projeto mais progressista que venha encontrando condições para o seu enfrentamento, para a sua intervenção e a sua realização. E com isso, né, com essa perspectiva de pensar as competências que temos dentro desse projeto, como esse projeto vai nos orientar determinadas atribuições e competências. Pensar, então, como é que nós confrontamos esse projeto com as demandas que são conservadoras. Para fortalecer esse projeto, né, para que ele possa avançar, ele precisa ter um assistente social que se perceba como um trabalhador, como vendedor da sua força de trabalho. Esse é o grande avanço que nos 80 anos dessa profissão nós tivemos, quando nós conseguimos entender qual é o significado social da nossa profissão e quem somos nós. Nós não somos profissionais sem classe, nós somos profissionais que temos uma vinculação de classe muito clara, que temos que vender a nossa força de trabalho. Nós não somos voluntários, nós não somos filântropos, nós somos profissionais que vendemos a força de trabalho. Essa condição é muito importante para nós. E, a partir dessa condição de trabalhadores, é que a gente pode entender as possibilidades e os limites que nós temos nessa realidade. E entender também que nós só temos possibilidade porque tem limite, e vice-versa. E que eles não são limites de uma profissão, são limites da classe. E, então, quando nós estivermos articulados e fortalecidos através como classe trabalhadora, é que nós vamos poder fortalecer o nosso projeto. E como que esse projeto, que competências esse projeto nos permite realizar? Competências profissionais. Ele vai permitir que nós possamos avançar na clarificação dos nossos objetivos profissionais, explicitar o horizonte daquilo que nós temos que fazer a curto, médio e longo prazos. Esse projeto vai nos permitir construir caminhos, estratégias e táticas e modos de fazer que venham ao encontro dos interesses da classe trabalhadora. É esse projeto que vai nos ajudar a desenvolver competências que permitem ir além das dimensões individuais, ir além das estratégias individuais, ir além da responsabilização do sujeito, porque as políticas levam a isso, né? A responsabilização do usuário pela sua condição. Esse projeto vai nos permitir criticar isso e verificar e buscar estratégias coletivas, e buscar coletivizar as demandas, e não apenas atender individualmente ou judicializá-las. Esse projeto vai nos ajudar a ter competências para lutar contra a culpabilização do sujeito e das famílias, contra o modelo atual, que é limitador da própria política social. Ele vai nos ajudar a desenvolver competências para lutar coletivamente contra a precarização e a intensificação do trabalho, que é a condição da classe trabalhadora hoje, a lutar contra o desemprego e a precarização. Ele vai nos ajudar a vislumbrar atribuições e competências no âmbito das políticas públicas que permita, de fato, o acesso aos bens e serviços. Ao mesmo tempo, há que se falar, então, em competências técnico-cooperativas, políticas, né, e não apenas profissionais. Quais são as competências políticas dessa profissão? Com que aliados nós podemos contar? Como é que nós vamos articular e fazer uma interlocução com outros setores da sociedade, que também têm projetos de sociedade que sejam compatibilizados com os nossos? Com quem nós vamos conversar? Com que movimentos sociais e sindicais a gente vai fazer aliança? Como é que nós vamos articular as forças para negociar com as esferas do poder?
Como é que a gente vai tentar fortalecer aquilo que nós construímos historicamente? Essas competências que nós desenvolvemos, elas são orientadas por valores. Mas a gente certamente tem que identificar a diferença entre valores sociocêntricos e valores egocêntricos. Os valores egocêntricos são aqueles que a sociedade burguesa valoriza. Os valores sociocêntricos, eles aparecem como algo utópico. Eles aparecem como algo inalcançável. Os valores sociocêntricos, eles levam a objetivos humanos genéricos. Ou seja, pensar que nós somos indivíduos, mas nós também participamos do gênero. Então, nós temos objetivos que transcendem a nossa individualidade e que pretendem ampliar as nossas possibilidades de intervenção, porque somos representantes do gênero humano. E lutar também por uma sociedade que possa transcender a sociedade burguesa, buscando novas... E para isso a gente tem que ter muita convicção política, né? Princípios claros, compromissos conscientemente assumidos, e uma formação profissional específica. Porque, para ter competência, nós temos que ter competência para formar e forjar um novo perfil de assistente social, que não seja o perfil que está vinculado hoje ao mercado de trabalho. Então, nessa perspectiva, o papel da formação é fundamental. É preciso que a gente tenha claro que existem várias formas, várias maneiras de formação. Tem a formação que forma e a formação que deforma. E nessa perspectiva, a gente precisa entender quais são, e aí ter claro qual é esse perfil que nós queremos e quais são os caminhos para essa formação que forma. E isso não vai ser... O serviço social não faz sozinho. O serviço social só faz quando ele luta por uma política pública de qualidade, quando ele luta por uma educação emancipada. E nessa perspectiva, então, precisamos de muitos sujeitos, né? Na verdade, a formação se tornou um negócio e a gente tem que lutar contra isso. Essas reflexões aqui, eu sei que já estou no final e eu já estou acabando exatamente, essas reflexões, elas nos colocam o quê? Elas nos colocam desafios muito sérios, né? Nós temos desafios de toda ordem, nós temos desafios profissionais, nós temos desafios políticos, nós temos desafios de um novo projeto de sociedade, mas nós temos desafios de enfrentar um momento específico que estamos vivendo agora, né? É um momento que procura um desmonte para além daquilo que já foi desmontado. Se é que era possível, agora a gente vê que é possível. E um desmonte para além daquilo que nós já temos, né, de frágil, de construções que nós temos ainda frágeis e limitadas. Nós estamos vivendo um momento antidemocrático na sociedade brasileira. E imagino que vocês tenham discutido isso em outros momentos, e talvez a gente possa voltar sobre isso no nosso debate. Mas eu acho que agora os assistentes sociais, mais do que nunca, nos seus espaços de trabalho, seja ele onde for, seja o espaço da formação, seja o espaço das políticas sociais, de assistência, de previdência, de habitação e etc., a gente tem que conversar com os nossos usuários sobre o que está acontecendo. E tem que esclarecer, porque contra a mídia, né, é muito difícil lutar. Mas existe um face a face, que é uma coisa que a gente tem como, digamos, algo que que vai qualificar a nossa ação, essa possibilidade do face a face. Algo que nos ajuda a tentar trabalhar um pouco, né, esclarecer um pouco do que está acontecendo nesse país. Então, eu acho que nós temos essa possibilidade e essa responsabilidade de estar esclarecendo para a população brasileira e para os usuários das políticas aquilo que está no horizonte das perdas, das claras perdas que a gente tem, já teve e tem ainda pela frente, né, nesses poucos últimos meses. Então, eu acho que isso é digamos, um compromisso que a gente tem que assumir diante dos nossos usuários. E eu vou terminar com duas frases de um poeta comunista alemão, que eu gosto muito, e vocês certamente também gostam, que é o Bertolt Brecht, que diz o seguinte:
A primeira reflexão dele é assim: apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. Então, a gente não apenas tem que se instruir, como tem que contribuir nessa instrução, na direção daquilo que eu falei do nosso face a face com os usuários. E a segunda, que tem a ver um pouco com a chamada desse evento, ele vai dizer: não aceiteis o que é habitual como coisa natural, pois em tempos de barbárie, desordem sangrenta, confusão organizada, arbitrariedade consciente, humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigada.